Ok? Vamos dar início, então. Esta atividade começa a ser gravada a partir de agora para registro junto à grande loja de jurisdição da língua portuguesa, a MORC. Ao ingressar na sala virtual desta atividade, você concorda com a cessão de seus direitos de voz e imagem. Ao ingressar na sala virtual dessa atividade, você também concorda automaticamente com a íntegra do que dispõe a Lei Geral de Dados do Governo Federal. Ainda que a mensagem a ser estudada faça parte do fólio de nossa ordem, os comentários e respostas dadas pelo apresentador é de sua inteira responsabilidade e não representam a palavra oficial da Ordem Rosacruz, não. Declaração da missão da Ordem Rosacruz. A antiga e mística Ordem Rosicrucis é uma organização internacional de caráter místico-filosófico que tem por missão despertar o potencial interior do ser humano, auxiliando-o em seu desenvolvimento em espírito de fraternidade, respeitando a liberdade individual e dentro da tradição e da cultura Rosacruz. Instruções para um fórum produtivo. Ao final da palestra, nós vamos abrir um fórum e pedimos que as perguntas e comentários possam ser feitas em máximo 3 minutos e sempre sendo objetivas e relacionadas com o tema abordado. Okay? A nossa palestra de hoje chama-se Vitriol, o caminho da reintegração. O nosso facilitador de hoje é o frater Marcos Rogério Chaves da Silva. Ele é engenheiro eletricista com MBA em gestão de empresas e especialização em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Ele é membro da AMORC desde 1979 e da tradicional Ordem Martinista desde 1987. Atuou em vários cargos ritualísticos e iniciáticos, foi mestre da Loja Santana, mestre de equipe iniciática e mestre da Epitada Martinista São Paulo. Na região SP1, foi monitor regional, coordenador de RINS e orador regional. É palestrante e instrutor de cursos sobre cabala, criação mental e alquimia. A nossa palestra de hoje tem como sinopse. Certa vez um discípulo perguntou ao grande alquimista Basílio Valentim: Mestre, qual o segredo da alquimia? O mestre então respondeu: o segredo da alquimia está no vitriol. A palavra vitriol é um acrônimo para a frase Visita interiora terrae rectificando invenis occultum lapidem. Isto é, visita o interior da terra, retificando-te, encontrarás a pedra oculta. Os segredos da alquimia são muito antigos e sempre foram relacionados com a transmutação de metais menos nobres em prata e ouro. Mas pode existir outro significado? As escolas de mistério têm ensinado que, ao descrever processos físicos, os textos alquímicos descreviam também um processo interior. Vamos, nesta palestra, discutir o significado oculto desta arte e uma forma de aplicá-los na nossa vida cotidiana. Quero agradecer antecipadamente por você ter aceito o convite, frater Marcos Rogério. E, como você disse, não, essa palestra já fiz anteriormente. Falei, para mim não importa, porque eu quero assistir de todo jeito. Então, vamos lá. A palavra é sua. Muito obrigado, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Agradeço imensamente a mestre Dione pelo convite, né, por nos abrir esse espaço para que a gente possa falar mais um pouco sobre um assunto que para mim é
apaixonante, né? Que é a alquimia espiritual, que é as transformações que um ser humano pode ter, especialmente aquele que trilha o caminho Rosa Cruz, o caminho martinista, né? No caso, meu caso. Então, que a gente consegue achar dentro da gente mudanças, né? Então, eu a saúdo os dignitários aqui presentes, saúdo os fráteres, sorores, os amigos, convidados que estiverem aqui conosco, né? E eu espero que todos possam, de alguma maneira, aproveitar para meditar sobre esse tema que a gente vai tratar, né? Como eu estava conversando com a Soror, né? A palestra eu já apresentei, só que é impossível você se banhar na mesma água de um rio, né? Porque a água passa, né? Toda vez que você entra num rio, é água nova, né? Então, como nós também, espero eu, estamos sempre em desenvolvimento, né? Estamos sempre aprendendo, né? Essa é a nossa meta como Rosa Cruzes, né? Então, eu espero que da última vez até agora tenha sido alguma coisa acrescentada no meu conhecimento, né? Então, eu espero que a gente tenha algo mais para conversar um pouquinho, né? Deixa eu compartilhar a tela. Então, a gente vai tentar hoje, né, traçar um caminho, traçar um entendimento sobre o que pode ser o vitriol e como ele pode nos levar para a reintegração, né? Em primeiro lugar, é bom que a gente diga que alguém que precisa ser reintegrado é alguém que aparentemente se afastou de alguma condição ou de algum lugar, né? Então, a grande ideia, né, dos místicos, né, é que o ser humano ele ocupava uma condição, digamos, no paraíso, naquilo que a gente chama de paraíso, né, uma condição especial, e que houve alguma coisa, um problema, né, que a gente costuma chamar de queda, né, e que por isso ele veio habitar esse mundo com todos os problemas, os desafios e as coisas boas que a gente pode encontrar aqui, né? Então, esse ser humano, né, ele que foi apartado do estado de paraíso, né, ele precisa, de alguma maneira, ser reintegrado naquela condição de paraíso. Existem vários métodos, né, para que isso possa ser feito, vários autores já escreveram sobre esse tema. Louis Claude de Saint-Martin, para quem é martinista, né, Jacob Boehme, né? Só que, se nós pegarmos, quem já leu ou quem já pegou, por curiosidade, para ler o livro editado pela GLP, né, os símbolos antigos dos Rosacruzes do século XVI e XVII, alguma vez se deparou com o símbolo do vitriol. Alguma vez, folheando esse livro, nem que tenha só folheado esse livro, se deparou com esse símbolo, né? Então, é sobre esse símbolo, né? É sobre esse símbolo alquímico, né, que está muito presente nos símbolos dos Rosacruzes do século XVI e XVII, né? Nós sabemos que no século XVII os Rosacruzes se fizeram aparecer na Europa, né? Na Alemanha, depois na França, né? E então esses Rosacruzes já traziam, né, de alguns séculos anteriores muito conhecimento alquímico, né? E é por isso, e não por outros motivos, que esse símbolo e o que ele representa estão lá claramente mostrados nos símbolos Rosacruzes do século XVI e XVII. Mas vamos começar pelo seguinte, né? Da onde vem a palavra alquimia, né? Existem algumas interpretações do que poderia ser
o termo alquimia, né? Mas uma delas, e que eu gosto mais, né, é que a alquimia significaria a terra de Quem, né? Que representaria a terra negra, né? Essa terra negra, né, que vem, né, esse quimia, né, que vem de uma raiz grega, né, que os árabes também emprestaram, né, ela significaria aquele país negro, o país que, como o Egito era chamado na antiguidade, por causa do quê? Por causa do transbordamento do rio Nilo e o humus, né, nas margens do Nilo transformava aquelas terras em terras negras, né? Então era aquele país das terras negras, né? Quimia, alquimia, né? Então, se a gente vai olhar um pouco, né, como é que se desenvolveu o trabalho com metais, né, a gente sabe, né, que alquimia, né, o lugar comum coloca sempre a alquimia como um, um trabalho com metais, né? Então, se a gente olhar na história, a gente vai detectar que já 5.000 anos antes de Cristo, né, o homem conhecia como obter o cobre por aquecimento dos seus minerais que eram de cor verde, né? Ele se dedicava naquela época à agricultura e uma medicina que tinha muito de mântica, né? Que tinha muito de crendices, né? Mas era uma medicina rudimentar, né? Já lá por volta do ano 3000 antes de Cristo, né? Ele aprende, né, a combinar o estanho com o cobre. E aí ele cria o bronze, que é mais resistente, né? O uso do cobre e do bronze leva a novas técnicas de fundição e de metalurgia que se tornaram a base da prática alquímica. Quer dizer, é fazer essas misturas, é dessa combinação de metais que surge, né, a ideia da alquimia, né? A gente vai ver que o uso do bronze, né, ele ocorre, né, basicamente em 4 regiões onde florescem civilizações. Na Mesopotâmia, né, com o surgimento da civilização suméria e assíria, na China, a civilização chinesa, na Índia, com a civilização hindu, e no Egito, obviamente, com a civilização egípcia, né? Mesopotâmia, né? A gente sabe que é uma região que fica entre 2 rios, né? Meso, né? De meio, potos, né? Da parte de irrigação dos rios. Então, é uma região banhada, né? Por rios, né? Então, por isso, uma região sujeita a grandes inundações, o que obrigou aos povos ali a construírem edificações, grandes edificações, por causa das inundações, né? O conhecimento científico, né, por ser ligado muito à parte, digamos, de Deus, né, à parte sagrada, né, ele ficava nas mãos de sacerdotes. E quem eram esses sacerdotes que sabiam fazer as misturas? Tal? Eram padeiros, cervejeiros, né? Mas já existia ali, já na Mesopotâmia, né, na civilização caldaica, tal, já existia o mito de um casamento, de uma união entre um masculino, que seria Deus, que seria o masculino deificado, e a mãe terra, né, que recebia os raios do sol, que recebia, que era impregnada pelo Deus que nos dava a vida, né? Na China, né, o desenvolvimento da alquimia ele fica muito associado ao taoísmo, que procura uma harmonia entre o masculino e o feminino, né? Esses alquimistas chineses buscavam a imortalidade. Na Índia, às margens do rio Ganges, existia o desenvolvimento da civilização e a prática dessa alquimia tinha uma preocupação com o prolongamento da vida. Aí chegamos ao Egito, né? O Egito mantém, né, nesse desenvolvimento da alquimia no Egito, ele mantém as antigas técnicas ritualísticas que geraram, né, que permeavam a agricultura,
a cerâmica, medicina, tudo isso que eles herdaram do Neolítico, né? Foi desenvolvido, né, a mineração e a metalurgia, né? Ocorre um desenvolvimento da arquitetura egípcia, e é aplicada a metalurgia na fabricação de vidros coloridos, né, da astrologia e da medicina, né, colocando na mumificação dos mortos, aplicado tudo isso à mumificação dos mortos. Acontece uma união entre o que é sagrado e o que é profano, exatamente por causa dessas técnicas. Mas a gente sabe que existiram várias guerras nesse tempo, né, nessa era, né? E devido a essas guerras, né, elas colocaram em contato várias civilizações. Então a gente pode dizer, né, com uma certa exatidão, né, que a alquimia egípcia, né, ela provém de técnicas mágicas e míticas, né, que apareceram, que se constituíram após uma experiência interior de compreensão baseada na junção de várias culturas. Então, por causa dessas guerras, por causa disso, a gente vê que essa experiência ocorreu em Alexandria entre os anos 300 a.C. e 300 depois de Cristo, pelo sincretismo, pela mistura entre o neoplatonismo grego, a cabala judaica, a mântica caldaica e a mítica egípcia. Então, digamos, a alquimia egípcia juntou tudo isso das civilizações anteriores. Surge, entre os anos 100 e 300 depois de Cristo, uma obra extremamente lida, né? Nós, inclusive, temos lido, né? Esse ano aqui, por exemplo, a gente tem estudado um pouco aqui na Heptada São Paulo essa obra, né? O Corpus Hermeticum, né? Ela é composta em grego, atribuída a Hermes Trismegistus, o deus Thoth, né? Ela é uma coletânea de tratados sobre a unidade do cosmos e a interdependência de suas partes, conceitos que acabam se tornando a base da alquimia. Aí nós vamos ver, no ano 250 depois de Cristo, segundo os historiadores, o primeiro papiro, né, que faz menção, né, a operações alquímicas, né? É o papiro de Zósimo de Penápolis, né? Ele desenvolveu uma técnica, né? Desenvolvia nesse papiro uma técnica que trataria da transformação dos metais, né, em ouro pela morte. Eu acho que esse conceito para nós é muito importante, né? Porque olha só, nós estamos falando em 250 depois de Cristo, né? Ele preconizava, né, uma técnica que era sagrada, porque todas essas técnicas eram ligadas a Deus, né? Eram sagradas, né? Que tratava das transformações do metal em ouro, pela morte do metal, a ressurreição desse metal e também de uma encarnação e desencarnação de espíritos que estavam nos metais. Podemos, ao invés de espíritos, até colocar, digamos, vibrações, essências vibratórias presentes nos metais, né? Então, ele preconizava uma certa transformação, saindo dos metais menos nobres até chegar no ouro, que é o mais nobre, mas pela morte e ressurreição do metal. Então, essa transformação, ela era uma transformação que ocorria por mortes e ressurreições. Pela primeira vez, é aceita a ideia de que os processos alquímicos dependem da conjuntura dos astros e, o importante, que cada astro correspondia a um metal, né? Então, se hoje a gente fala, ou se na Idade Média, a gente falava, né, na transformação do chumbo em ouro, e a gente ouve quando alguém fala de alquimia, a transformação de chumbo em ouro, tá? Isso não é uma coisa da Idade Média, isso surgiu, esse conceito, lá, né, no ano 250, né?
é um conceito bastante antigo, mas que liga os metais aos astros. E a gente vai ver depois, né, no passar do tempo, a certas pedras, né, e depois também a certos pontos no ser humano, pontos de energia do ser humano. No século VII, os árabes conquistam a Pérsia e o Egito e entram em contato com a sua cultura e traduzem seus livros. Aliás, a gente sabe muito, né, do que aconteceu naquelas épocas através dos escritos árabes que depois, na Idade Média, no século XVI, tá, foram traduzidos, né, e houve um ressurgimento, né, pelo interesse dessas obras árabes que resgatavam, né, a Grécia, o Egito. A obra O Livro dos Segredos da Criação é uma cosmogênese que era atribuída a Apolônio de Tiana. Apolônio de Tiana, a gente vai lembrar que ele é praticamente um contemporâneo, né, de Yeshua, do Cristo, né? E em alguns casos até a biografia dele, alguns biógrafos confundem certas coisas com o próprio caminho crístico, né? Mas, então, esse livro, né, o Livro dos Segredos da Criação, uma cosmogênese atribuída a Apolônio de Tiana, é traduzido para o árabe. Uma parte desse livro é conhecida como a Tábua da Esmeralda, que se torna obra básica sobre a alquimia para os árabes. O prestígio dessa obra ali ganha, né, ela ganha tanto prestígio, essa obra, que ela começa a ser atribuída, né, à mente do próprio Hermes Trismegistus, que é uma figura mítica, né? E o que diz a Tábua da Esmeralda, que talvez é o que para nós é muito interessante, né? Ela diz que aquilo que está acima é como o que está abaixo, e aquilo que está abaixo é como aquilo que está acima. É importante que a gente, logo de cara, faça uma advertência, uma distinção. Veja que a frase não é aquilo que está acima é igual ao que está abaixo, né? Ela é como. Isto é, aquilo que está no mundo do acima, o que é o mundo do acima, né? A gente poderia dizer que esse mundo do acima é um mundo que alguns chamam mundo mental, que depois vem para o mundo astral, né? Até chegar no mundo corporal, né? A Cabala trata muito desses mundos, né? Mas o importante é dizer que existe um mundo, né? Que é um mundo arquetípico daquilo que depois se materializa no mundo material. Então, o que a Tábua da Esmeralda quer nos comunicar é que existe uma relação entre aquilo que está no mundo arquetípico com aquilo que se manifesta no mundo material. E aquilo que se manifesta no mundo material traz dentro de si, né, uma característica desse mundo arquetípico. Então, se eu conheço um, eu posso inferir, se eu conheço o arquetípico, eu posso deduzir o outro. Se eu conheço o material, eu posso intuir o arquetípico, né? E essas três figuras que estão aqui, elas, propositadamente, elas tentam mostrar o seguinte. Primeiro, a árvore, né? Que ela está para cima e está para baixo, e note que uma é a imagem especular da outra. É como se uma fosse refletida no espelho, uma com a outra refletidas no espelho. Porque o mundo do acima e o mundo do abaixo, eles guardam uma relação muito, muito forte. Tanto que a gente está vendo aqui que existe, né, as raízes de uma árvore da outra, elas como que estão interligadas, é que elas estão ligadas. Existe uma ligação entre esses dois mundos, né? Mas um é o mundo do acima
e até aqui colocada de uma cor diferente, né? E o mundo do abaixo, né? Para dizer que, mantendo a sua ideia, né? Cada um se manifesta de uma maneira. Isso também é deixado muito claro na letra hebraica Aleph, né? Para quem não conhece muito o hebraico, né? A gente precisa dizer que o alfabeto hebraico ele tem 22 letras, sendo que 3 letras são ligadas aos princípios, né, de fogo, água e ar, né, aos elementos. 7 letras são duplas e são ligadas aos 7 planetas da astrologia tradicional, e 12 letras são simples. O Aleph, né, é uma letra que representa, né, a ideia da letra é o número 1 também, porque no alfabeto hebraico uma letra é um número também, então é o número 1, mas ele representa o ar, né? E não por acaso, né, essa letra ela é feita, né, a menor letra hebraica que existe, né, é o Yud, que tem valor numérico 10, tá? Então, essa letra aqui é como se tivesse 2 iudes, tá? 2 iudes, um para cima e um para baixo, ligados por uma outra letra hebraica, que é o Vav, tá? Que no significado das letras hebraicas é aquilo que junta ou aquilo que une, né? Então, eu tenho 10, vamos lembrar do nosso frater Pitágoras, né? Que falava, né, que tudo está na tetractis, que é a soma do 1, do 2, do 3 e do 4, que dá 10, né? E a gente também sabe, né? Alguma vez alguém falou para mim para eu procurar aquilo que existe e aquilo que não existe, né? Aquilo que existe a gente pode simbolizar pelo número 1, que é a totalidade. Aquilo que não existe para os nossos sentidos objetivos, a gente pode sinalizar pelo número 0, né? Pelo 0, né? E aí, porque é que não tem começo, não tem fim. Então, o 10, ele mostra para nós todo o mundo criado, né? Todo Deus presente no mundo criado. Então, se essa letra aqui tem, o Yud tem o valor 10, e aqui tem o valor 10, talvez o que se quis dar aqui é uma representação de que eu tenho o Deus, que é o Deus no mundo superior, né? A presença do divino, e tenho esse Deus impregnado no mundo inferior, né? Que é o Deus presente na criação. Aqui é o Criador, aqui é a criação, que é onde está a criatura. E eles estão interligados por essa letra Vav, que representa aquilo que junta, aquilo que interliga, né? O prego, né? Eu gosto demais dessa figura aqui do mago, né? Porque, olha só, parece que ele está apontando para algo que está acima e está apontando para algo que está abaixo. Então, é como se essa carta do tarô, que é o mago, né? Ele quisesse me transmitir exatamente isso, aquilo que está acima e aquilo que está abaixo. O mundo, ou vamos dizer, a ideia da criação que o Criador teve é o mundo do acima, é o mundo arquétipo. E a manifestação da criação que o Criador manifestou, que é o mundo do abaixo, é o mundo criado. O que eu tenho entre a ideia do arquétipo, né? A ideia do Deus que está superior, né? E do que está presente. Do que está presente, né, na criação, tá? Eu tenho, né, se eu vou pensar entre o céu e a terra, eu tenho o ar no meio. Interessante que uma representação do Aleph é o ar, né? Tá? Então, é o elemento ar. Agora, mais do que isso, essa letra, essa carta, ela tenta mostrar que existe uma ligação entre o superior
e o inferior, né? O mundo arquetípico e um mundo manifesto. E essa ligação entre ambos, quem é que está no meio dela? É o ser humano, né? É o ser humano que liga o acima com o abaixo, né? É o ser humano que completa a obra da manifestação arquetípica no mundo manifesto, tá? Então, ele também ele está fazendo aqui essa ligação do acima e do abaixo. Então, essa tábua da esmeralda, ela mostra para nós muito, né, como que a ligação da ideia do Criador com a criação manifesta pode ser efetuada. Bom, mas vamos lá. Então, criou-se, né, o que faziam os alquimistas, né? Os alquimistas, eles tentavam, então, isso foi um decorrer dos séculos, decorrer do tempo, foi criando a ideia, né, de que os metais poderiam ser aperfeiçoados, lembra lá do Zósimo, né, que eles poderiam ser aperfeiçoados, né, através do quê? Através de sucessivas mortes e sucessivas ressurreições do metal, até que ele mudasse intrinsecamente, né? E aquilo que estava dentro dele, que é o acima, né? E que faz ele se manifestar no abaixo de uma certa maneira, parece que existia algo no interior desse metal que, se fosse decomposto, né? Se fosse acabado, se fosse morto, né? E depois renascesse de uma outra maneira, né? Poderia ir se aperfeiçoando, né? Até que aparecesse o ouro. Só que o que acontecia com esse trabalho, né? Esse era um trabalho químico, era um trabalho de paciência, era um trabalho que implicava, né? Por exemplo, no você esquentar determinados metais, depois você deixá-los numa que é o solútil, né? Deixá-los no líquido. Para quê? Para que a escória dos metais, que é as impurezas, são as impurezas do metal, elas decantassem, elas caíssem, né? Elas fossem para o fundo, né? E com isso você estava purificando um certo metal, né? Aí você esquentava, você passava pelo processo, né? De esquentar esse metal, e algum deles eles volatizavam. Depois que isso se volatizava, né, o que acontecia? Você ia para um condensador, e esse condensador pegava aquele ar muito quente, colocava em contato com algo mais frio, e aí esse condensador começava a voltar, a fazer aquela coisa, voltar a ser líquido de novo, né? Esse é um processo químico, né? Só que isso podia demorar horas, dias, semanas, né? E o alquimista precisava ficar, né, cuidando daquilo, precisava ficar observando aquilo. E ele não tinha mais nada para fazer. Ali ele só tinha observar e ficar meditando, ficar pensando ali no que estava acontecendo, tá? E eles notaram, né, que durante esse processo de olhar e de vigiar a transmutação dos metais, acabava acontecendo um aprimoramento dele mesmo, né? A exemplo do que aconteceria com os metais, parecia que esse pessoal que ficava observando todo esse processo de morte e ressurreição dos metais e tal, parece que acontecia com eles alguma coisa que fazia com que eles também melhorassem, né, como pessoas, como seres humanos, né? Mas tá bom, então como que eu posso, né, pegar essa parte moral do ser humano, né, e aperfeiçoá-la? Como eu posso conseguir aperfeiçoar a parte moral de um ser humano?
Aí a gente vai pegar alguns textos famosos, conhecidos, da alquimia. Então, se a gente pegar Hermes Trismegistus, por exemplo, ele diz o seguinte: pois a obra está convosco e em vós, de sorte que, procurando em vós mesmos, onde ela está continuamente, vós a tereis sempre, em qualquer parte que estivereis, na terra ou no mar. Olha só o que ele nos comunica aqui dessa frase, né? Primeiro, o que é a obra, né? Os alquimistas sempre disseram que a transformação, a transmutação dos metais, né, em ouro, e tal, era a obra, né? Era fazer a obra, né? Até porque eles precisavam usar certos eufemismos por causa da Inquisição, por causa da perseguição, né, que eles sofriam, né? Então, a obra está convosco e em vós. Olha que coisa interessante, né? Está comigo, né? Está em mim, né? Essa é o que essa frase está dizendo. De sorte que, procurando em vós mesmos, olha a dica que ele está dando para nós, onde ela está continuamente, vós a tereis sempre em qualquer parte onde estiveres, né? Então, existe uma obra que agora, veja bem, não é mais aquela obra de transformar só o chumbo em ouro, mas é a obra da retificação moral, da melhoria moral do ser humano. Essa obra está conosco, né, com você e dentro, em você. De sorte que, se a gente procurar dentro de nós, né, onde ela está sempre, a gente vai, então, achá-la. Aí vamos para Basílio Valentim, né, um monge alemão. Se quiserdes realizar a vossa pedra, né, porque os alquimistas falavam na pedra filosofal, né, sem pecado, seja sem pecado, persevere na virtude. Opa! Então, aqui, completando aquilo que Hermes Trismegistus nos diz, que existe uma obra que está conosco e dentro de nós, e que se nós a procurarmos em nós mesmos, onde ela está continuamente, a gente vai tê-la sempre. Basílio Valentim diz que se a gente quiser realizar tudo isso, não basta saber que a obra está dentro de nós e procurar, nós temos que ser sem pecado e perseverar na virtude. Uma dica interessante. Que o teu espírito seja esclarecido do amor, da luz e da verdade. Tomai a resolução, após ter adquirido o dom divino que desejas, de estender a mão aos pobres e de ajudar a reerguer aqueles que estão na desgraça. Bom, isso, para mim, é uma clara recomendação de que a gente deve exercer ou praticar, né, a humildade, né, e o amor, né, como virtudes, né, o amor incondicional, né, ou nos desvencilhar do orgulho, né? Então, é exemplo daquilo que se imaginava ocorrer com os metais, partindo de um estado mais baixo, chumbo, através de modificações chegando a um nível mais alto, o ouro, poderia também ocorrer uma transformação interior no homem capaz de elevar os seus pensamentos e instintos, que são de vibração baixa, para as virtudes que representam um nível mais elevado de vibração. E aí, lembrando do Zósimo, né, de Panápolis, né, o chumbo correspondia ao metal, o metal chumbo correspondia ao planeta Saturno, o estanho a Júpiter, o ferro a Marte, o cobre a Vênus, Mercúrio ao próprio Mercúrio, a prata à Lua e o ouro ao Sol. E aí nós chegamos no, digamos, talvez no alvo, né, dessa nossa conversa de hoje. Né?
estudante perguntou, né, para Basílio Valentim, que a gente já viu ali, que fala que a gente precisa ajudar aqueles que estão caídos, que a gente precisa perseverar na virtude, tá? Perguntou qual era o segredo da alquimia. É claro que ele não deveria estar perguntando qual era o segredo de transformar chumbo em ouro, mas ele deveria estar perguntando, como o próprio mestre ali escrevia, como que é esse processo de mudar a frequência vibratória do ser humano para que ele eleve essa frequência, se tornando um ser com uma moral mais elevada, uma pessoa com ideais mais elevados. E aí o mestre Basílio Valentim diz o seguinte: o segredo da alquimia ele é bem está no vitriol, né? Então a gente pode ver aqui, né, que aqui esse símbolo, que é o símbolo do vitriol, né, o símbolo, ele parece uma pedra, porque nós estamos falando. Veja que ele estava falando lá, se você quiser realizar a sua pedra, então ela é redonda, é uma pedra, né, que tem aqui na sua lateral uma frase em latim, né, que é a frase que gera esse acróstico, vitriol. Visita interior a terra, retificando in venies oculto lapidem. Que seria, numa tradução, visita ao interior da terra. Que terra? É para fazer uma viagem ao centro da terra? Não. Visita o interior da tua terra. Visita o teu interior. É uma mensagem para dizer o seguinte: a retificação de um ser humano, aquela volta ao paraíso, tá? Não está em algum lugar. Tá? Não é tentando ir para longe, né, que você vai achar isso. Né? Eu até comento muito, né, nas nossas encontros, especialmente martinistas, que a gente fala muito, né, do paraíso, de sair do paraíso, perder o paraíso, Adão Cadmo caiu do paraíso. Veja, o paraíso não é um lugar. Né? O paraíso é um estado de espírito, é um estado de consciência. Né? O ser humano primordial, ele estava num estado de consciência, né? Onde ele escutava o pensamento do Criador, onde ele era capaz de saber tudo o que o Criador pensava e desejava. Agora, por causa daquilo que se costuma chamar de pecado original, que eu gosto de chamar de consequência original, tá? Por causa disso, né? Louis-Claude de Saint-Martin descreve isso fantasticamente no Instruções aos Homens de Desejo, no livro. Ele fala, é como se a Adão tivesse sido dado uma ordem que ele não podia deixar de olhar para frente. Se ele deixasse alguma vez de olhar para frente, que era o paraíso, ele não podia voltar a olhar. E alguém chama ele lá atrás e fala, Adão, e ele se vira. Só que quando ele se virou, ele decretou a posição ou a vista que ele queria ter, que não é mais a do paraíso. Tá? Então, como ele vê alguma coisa que não é mais o paraíso, ele acredita que foi desterrado, ele acredita que perdeu o paraíso, que está num lugar, né, que não é o paraíso. Só que ele só mudou o seu ponto de vista. Ele só mudou a maneira dele encarar o relacionamento dele com o Criador. E como que isso aconteceu? Isso aconteceu ele ganhando um corpo material. Esse corpo material cria um certo ruído, né, naquele espírito primordial, que agora ele ouve o chamado da terra. Lembra que o cara está lá, o mago está entre os dois, ele ouve o chamado da terra, mas ele também ouve o chamado do Criador. Mas o da terra é muito forte, porque a terra, que é o corpo, está envolvendo ele todo. Né? Então, é uma questão de ponto de visão. Só que, para que a gente consiga, de novo, voltar ao estado de paraíso,
a gente precisa se reacostumar a ouvir mais o Deus que está interior do que o mundo que está exterior. Porque nós estamos afetos aos dois. Né? Então, essa figura que ele fala, então, visita o interior da tua terra, vai lá para dentro de você. Qual é o primeiro, em Delfos, qual é a primeira, digamos, receita que a gente receberia? Conhece-te a ti mesmo. Então, visita o interior da tua terra, retificando-te. Quer dizer, se você... O que é se retificar? O que é você retificar alguma coisa? É corrigir arestas, né? É corrigir rumos, é corrigir interpretações. Retificando-te, encontrarás a pedra que está oculta. E que pedra é essa? É aquela pedra dos alquimistas, né? Que é capaz, olha só, que é capaz de nos dar a vida eterna, né? É capaz de nos tornar eternos. No corpo negativo, porque o corpo foi emprestado pela matéria da terra, né? Pelo Adama, né? Pela terra, né? Foi emprestado para essa experiência corporal do espírito. E um dia a terra vai tomá-lo de volta, porque ele é terra, né? Só que aquele espírito que está ali é eterno. Então, essa alquimia, né, ela vai mostrar para mim a eternidade, vai me levar para a eternidade, não da eternidade no corpo perecível, feito de terra, que embaça a nossa comunicação com o Criador. Não, 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 não. Vai nos levar, né, até a eternidade do Espírito. Bom, aí essa figura, ela também tem algumas partes aqui. Uma das partes são essas duas mãos aqui, né? Para mostrar para nós, né, que tudo no mundo criado, tá? No abaixo, no mundo do abaixo, né? Tudo se manifesta através de polaridades. Tudo se manifesta através de macho, fêmea, através de positivo, negativo, através de bem e mal, através de uma série de antagonismos, tá? Mas isso faz parte, é assim que o mundo é feito. A gente poderia entrar numa grande discussão sobre da onde veio essa polaridade e tal, isso seria tema para uma outra apresentação, mas da onde vem isso, né? Que é o começo da criação, que é a manifestação do Deus em manifesto, né? Mas então tudo é polaridade. Uma outra parte que a gente pode identificar nessa figura é que existem 7 planetas no acima e existem algumas figuras no abaixo. Então, essa figura, que como não poderia deixar de ser, ela é, porque ela é alquímica, ela tem a ver com a tábua da esmeralda, ela tem a ver com o ensinamento de Basílio Valentim, ela é uma representação do acima e do abaixo. Ora, vamos lembrar que a gente disse que o acima, em um certo sentido, era arquétipo e que o abaixo, num certo sentido, era manifestação. Então, aqui talvez seja uma dica de que eu tenho algumas coisas acima. E o que eu tenho acima? Olha, eu vou observar aqui que eu tenho estilizadamente, né, o Sol e a Lua, né? E olha que o Sol e a Lua, né, eles estão como que enchendo um cálice, eles estão dando, a gente costuma dizer, eles estão dando o seu elixir, eles estão dando o seu substrato, aquilo que de melhor cada um tem, né, do Sol e da Lua, né, que querem dizer, muitas vezes, o nosso manifestação exterior e a nossa manifestação interior, tá? E eles fazem isso através, né, eles fazem essa mistura num cálice que está sobre
o planeta Mercúrio, inteligência. Então, você precisa fazer essa mistura com inteligência, tá? Com muita sabedoria. Mas essa mistura que é feita com sabedoria está ladeada, né, de planetas antagônicos, Marte, Vênus, Júpiter, Saturno, né? Então, para dizer que isso vai ser feito com forças muitas vezes contrárias, tá? Mas tudo isso tem que ser equilibrado para que isso seja uma figura harmoniosa. Todas essas tendências aqui desses 7 planetas têm que ser combinadas e têm que estar em harmonia. Bom, e aí? Bom, uma vez que o acima esteja em harmonia, né? Agora eu preciso que o abaixo esteja em harmonia. E essa figura do abaixo, ele mostra, primeiro aqui a gente pode ver aqui uma representação da Terra e do cosmos, até para nos lembrar de novo que existe o acima e existe o abaixo. Tá? Aí a gente tem aqui 3 flâmulas, né? 3 símbolos, né? Que um está ligado ao elemento enxofre, outro ligado ao sal e outro ligado ao mercúrio, que são os 3 elementos da alquimia, né? E também são os 3 elementos presentes no ser humano, né? Porque o ser humano ele tem o enxofre, né? Que se manifesta de uma maneira como se fosse, vamos dizer assim, o espírito, né? que desce no ser humano. Ele tem o mercúrio, né? Ele tem o sal, que é o lado material, e ele tem a união dos dois, né? Que é o mercúrio. Então, eu tenho aqui, né? representado, né? As 3 partes do ser humano que é trino, né? Papus sempre escreveu que o ser humano é trino. Ele tem cabeça, peito e abdômen. A cabeça é um reflexo de Deus, é Deus no ser humano. O abdômen é a terra no ser humano. E o peito é aquele que une a presença de Deus com a presença da terra e dá o eu, dá a manifestação do ego, né? Então, essas 3 partes, elas estão aqui representadas. Note que elas estão fazendo com que essa corrente que une as 3 esteja esticada, né? Se ela esticar muito, ela quebra. Se ela não esticar muito, ela fica frouxa. Então, isso nos mostra, né? Até porque acaba fazendo um triângulo aqui harmonioso, né? Que tem que existir um equilíbrio entre essas 3 partes do ser humano. Para quê? Para que o abaixo esteja em harmonia. Mas uma coisa interessante nessa figura também é que o sal, que é o corpo, né? Ele também aqui, essa flâmula dele é representada por uma estrela de 7 pontas. E uma estrela que replica, né, os 7 planetas da astrologia tradicional. Lembra que o nosso amigo Zósimo, ele nos disse, né, que existia uma relação entre os metais e os planetas. E depois nós falamos, né, nós afirmamos que existe uma relação entre os planetas e os vórtices de energia no ser humano, isto é, nos pontos de energia ou nos chakras. Então, cada um dos 7 pontos principais, dos 7 chakras principais do ser humano, ele recebe ou ele está em sintonia com a energia de um dos 7 planetas da astrologia. E é por isso, e cada um desses centros psíquicos aqui, ele nos induz a alguma coisa, tá? Através da indução dos planetas, das posições relativas entre um planeta e outro, né? Os planetas mudam de posição, os chakras não.
Mas com a mudança de posição dos planetas, a influência que eles fazem sobre os centros psíquicos muda. E por isso o ser humano muda, tá? De acordo com a rota dos planetas. Tá? Bom, quando tudo isso está em harmonia, quando os planetas estão em harmonia, quando as três partes do ser humano estão em harmonia, quando os 7 centros psíquicos estão em harmonia, surge esta figura que parece uma imagem especular de Mercúrio, tá? Que é o vitriol. Esta figura é o vitriol. E ela é uma figura que surge quando as coisas estão em harmonia. Por isso ele fala, visita o interior da tua terra e retificando-te, encontrarás a pedra oculta. Tá? Bom, nós falamos que o Sol e a Lua estavam dando o substrato de si naquele cálice, né? Com sabedoria, né? Para juntar aquilo que a gente chama de o exterior com o interior, né? Ou aquilo que eu poderia de chamar com o meu interior com o Cristo cósmico ou com a presença do Criador, né? Então, isso é muito, já muitas vezes foi chamado, né, do casamento alquímico, né? Até nós temos um dos livros da nossa trilogia, né, é o casamento, né, as bodas químicas de Christian Rosenkreutz, e depois, agora, já no século XX, né, no século XXI, né, nós tivemos as novas bodas alquímicas, né? Então, para nos lembrar que existe um casamento que deve ser feito. E esse casamento tem a ver com essa mistura do Sol e da Lua, né? Essa mistura do noivo e da noiva. Né? E é importante a gente notar o que é, né, um casamento. Né? Um casamento não é simplesmente, né, cada um seguir o seu caminho, né, estando um do lado do outro e seguir o seu caminho. O verdadeiro casamento, né, ele ocorre quando existe uma interpenetração dos opostos. Isto é, o que era amarelo continua amarelo, o que era azul continua azul, só que agora a manifestação deles não é nem azul nem amarela, é verde. Né? Por quê? Porque eles se combinaram numa terceira ponta do triângulo, que é a ponta da manifestação, que é a união dos opostos. Tá? Então, a gente tem que lembrar, né, que o vitriol ele está nos incentivando a um certo casamento alquímico. Né? E que casamento é esse? Né? É um casamento que já houve, né? Porque nós estávamos perto do Criador, mas que a gente perdeu. Né? Então, as seguintes perguntas a gente poderia fazer. Primeiro, como é que eu retorno a essa condição de união? Certo? Como é que eu faço essa impregnação de um no outro? Né? Primeiro, quem é um e quem é o outro? Né? E como é que eu faço? Em segundo lugar, como é que eu sou convidado para esse casamento? Tá? Primeira coisa que é preciso ficar muito claro para nós é que aqueles 7 planetas que se refletem ou que têm uma certa harmonia, né? Uma certa vibração nos nossos centros psíquicos, né? Eles nos levam aos 7 grandes antagonismos da vida, né? Eles nos levam a enfrentar, né? Que, aliás, são as 7 letras hebraicas que eu disse que eram duplas, porque tem duplo sentido, dupla pronúncia. Então, eu posso ver, né, na vida, né, na existência, né, que existe a vida e a morte. Veja, vida e morte não são coisas separadas. É como se fossem a face, né, as duas faces de uma única moeda.
porque elas estão interligadas, né? Riqueza e pobreza, de novo, são duas faces de uma moeda. Beleza e feiura, de novo, faces de uma moeda. Domínio e servidão, né? Fecundidade e esterilidade, sabedoria e ignorância, paz e guerra. Então, não vale, ou não é, veja bem, eu só quero ter riqueza, mas como é que eu posso entender a riqueza se eu também não experimentei, em algum sentido, a pobreza? Né? E veja que não é só de dinheiro, né? Pobreza de espírito, pobreza. Como é que eu posso ver o que é belo se, em contrapartida, eu não identifico aquilo que não é belo? Né? Como é que eu posso saber o que é o domínio e o que é a servidão? Esse, talvez, é um dos que eu acho mais interessantes, porque é o primeiro que aparece no caminho de subida da árvore da vida, né? O caminho 32, que é o caminho que vai para Iesod, porque muitas vezes, né, nós estamos achando que estamos tendo domínio sobre nós mesmos, né? Mas estamos sendo serviços a alguém, porque se você, para ter o domínio de si, depende da autorização de alguém, você não tem o domínio, você serve. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito. É coisa para uma outra ocasião, mas... Então, qual é qual é digamos assim, o pulo do gato? Né? Qual é a nossa missão? Né? É não ficar nem de um lado nem do outro, mas, a exemplo de uma balança, encontrar o ponto de equilíbrio, encontrar o fiel da balança, encontrar o caminho do meio. Tá? Bom, e como é que eu faço isso? Né? Para isso, a gente recomenda, né, uma figura, né? Eu recomendo sempre essa figura, né? A gente vai lembrar que o sistema de Ptolomeu, né, o sistema planetário de Ptolomeu, que é geocêntrico, né? Era geocêntrico e que dominou até quase que o fim da Idade Média, dominou, né, toda a ciência, né? Até colocou uns aí excomungados porque disseram o contrário, né? Ele tem, do ponto de vista da Terra, né? Ele vê os planetas girando em volta, e o Sol e a Lua, nesse caso, é planeta. Até é bom que a gente diga, né? A palavra planeta, né, veio lá dos gregos, né? E porque quando eles olhavam, né, esses astros no céu, né, tinha as estrelas fixas, né? E tinha alguns astros que tinham um movimento, parecia errático, né? Que ele tinha movimento, não ficava que nem as estrelas fixas, tá? Então eles diziam que eles eram errantes. E em grego, tá? Planeta, são errantes, né? Então a gente identifica esses 7 errantes, esses 7 planetas, né? A Lua e o Sol sendo também, e a gente pode determinar uma figura que a gente chamaria de a estrela setenária. Existe nessa figura, está colocado aqui, as 7 letras duplas hebraicas, tá? Para mostrar que elas têm a ver com aqueles antagonismos da vida. Tá? E cada planeta aqui, né, ele gera, né, no ser humano, através do quê? Dos centros psíquicos, tá? Ele gera digamos, um defeito, que o vulgo gosta de chamar de pecados capitais. Eu gosto de chamar de defeitos capitais. Né? Então, o Sol, né, a posição do Sol e a ação do Sol sobre um determinado centro psíquico do ser humano nos gera o orgulho. A ação de Vênus, a luxúria. A ação de Mercúrio, a inveja. A ação da Lua, a preguiça. A ação de Saturno, a avareza. A ação de Júpiter, a gula. E a ação de Marte, a ira. Note que gula, ira, luxúria, não são só aquilo que o lugar comum diz. Gula não é só comer muito. Né?
Gula, né, por exemplo, querer ler todos os livros que existem, ou no mínimo comprar todos os livros que existem, mesmo que você não leia, né? Significa querer fazer todos os serviços que precisam ser feitos. Isso é muito comum, às vezes, num grupamento de pessoas, né? Que tem aquela que eu preciso que alguém faça isso. Eu faço. Eu preciso que alguém faça. Não, eu também faço. Não precisa, eu também faço. Aí depois vira e fala assim, pô, aqui ninguém faz nada, se não sou eu. Mas você quer fazer tudo, né? Então, isso é gula também, né? Mas, graças a Deus, né, esses planetas também nos influenciam para virtudes. Então, o Sol, né, o outro lado dele é nos influenciar para a magnanimidade, Vênus para a temperança, Mercúrio para a paciência, a Lua para a humildade, Saturno para a castidade, né? Júpiter para a caridade e Marte para a diligência. Então, a receita aqui é como que alguns diriam, como é que eu acabo com um defeito? Sinto muito em informar que você, enquanto estiver encarnado, você não acaba com nenhum deles. Porque esses defeitos são inerentes à encarnação, são inerentes à nossa parte material. Tá? Então, você não acaba com o defeito. Tentar acabar com o defeito é que nem, por exemplo, aqueles exemplos que eu já vi, eu parei de fumar. Quanto tempo faz que parou de fumar? Deixa eu ver, 2 horas, 3 minutos, 45 segundos. Ai, meu Deus, eu não estou me aguentando. Você está usando a tua vontade para colocar um dique na frente de um rio para represar a água. O dia que tiver uma enchente, vai levar o dique, vai levar o que tiver para baixo, vai levar tudo. Então, você não controla o defeito. Aliás, isso está nas nossas monografias, lá no segundo átrio. Tá? Eu parei de fumar há 40 anos atrás, tá? Praticando o segundo átrio. Quer dizer, você não acaba com um vício. Crie o hábito contrário. O vício é um hábito. Crie o hábito contrário. Eu criei o hábito de não fumar. Né? Então, como é que você faz essa coisa? Então, você não acaba com uma tendência ao pecado. Você precisa equilibrar. E esse equilíbrio não é porque você conseguiu hoje que você vai conseguir amanhã. Tá? É mais ou menos que nem o lema dos Alcoólicos Anônimos, só por hoje. Hoje eu consegui, amanhã vamos lá, eu também quero. Tá? Então, o que eu faço? Eu pego um defeito que está num planeta, sigo as linhas, né, que fazem essas arestas, e eu tenho, para equilibrar um defeito, eu tenho que desenvolver 2 virtudes. Então, exemplo, né? Para equilibrar o orgulho, eu venho e desenvolvo a castidade de pensamento, castidade de palavra, né? E a humildade. Né? Porque quando a gente se posta como um ser humano dependente do Criador e só existimos porque Ele quer que nós existamos, e o dia que Ele não quiser mais, nós não existiremos, você precisa ser humilde, né? Tá? Porque nós somos pequenos, né? E castidade, não falar dos outros, né? Se eu quero a gula, né? Eu quero controlar a gula, eu venho para cá e venho para cá. Então eu tenho que ter temperança e paciência e assim por diante. Tá? A gente já avançou um pouco, então eu só vou fazer um comentário aqui. A gente falou no começo que o ser humano, né, o primordial, ele estava no paraíso, né? E que a gente fala que ele caiu, né? Essa queda dele no mundo material, tá? Nos lembra que nós temos, vamos lembrar, né, daquilo que nos ensina, né, a ordem, tá?
O ser humano é dual em essência e trino em manifestação. Ontologia Rosa Cruz. Tá? Então, eu tenho um lado espiritual, um lado que é Deus manifesto aqui, e eu tenho um lado que é material, que é terra. Tá? E o que acontece com um e com o outro? A vida, né, é a interpenetração do espírito na matéria. Tá? Só que veja que quando eu interpenetro o espírito da matéria, eu agora criei uma outra figura, um outro símbolo, né? Que não é mais nem só o espírito, nem só a matéria, mas é o espírito que manifesta, ora, é um símbolo que manifesta ora o espírito, ora a matéria. E como é um espírito que manifesta ora um, ora outro, tá? O ser humano é como se fosse um balão daqueles de ar quente, né? Ele tem algo que pertence ao céu. Ele tem algo que pertence à terra, que é a cesta, né? Que é a cesta do balão. E ele tem algo que liga o balão à cesta, que é o eu, que é o ego, né? Ou que a gente chama de personalidade e alma. Tá? O que acontece na transição? O que era do céu vai para o céu. O que era da terra vem para a terra. A grande pergunta, né, sempre é, bom, e o que unia? Isso fica para a gente pensar. Né? As nossas monografias têm bastante dessas respostas, mas isso fica para a gente pensar. Tá? Então, a gente viu, né, que, e olha só, esse aqui é um símbolo de um laboratório alquímico. O alquimista, ele trabalha, e aqui você tem instrumentos musicais, tal, porque ele trabalha com a música das esferas, né? As esferas, né, os planetas em seu movimento, né, gera vibrações que, se a gente pegar em harmônicas mais baixas, poderia se dizer que é uma música. Então, ele trabalha com isso, ele trabalha com a adoração, com a oração, e ele trabalha com os elementos. Né? Então, a gente pode dizer que a grande, digamos, recomendação do Basílio Valentim, de você ser humilde, de você praticar a humildade, praticar as virtudes e tal, é orar, isto é, estar na presença do Criador e trabalhar. Né? E a gente pode tirar isso de uma maneira um pouco mais estendida. Ora et labora deveria significar para nós: trabalhe sempre como se tudo que você faz fosse uma oração para Deus, de agradecimento pela vida, por tudo que Ele te deu. E reze, ore, né, com o seu trabalho. Que a sua oração seja o seu trabalho. E que o seu trabalho seja sempre realizado para Deus. Que tudo seja para Ele. Né? A gente conhece, né? Non nobis Domini, non nobis, sed nomine tuo da glória. Não para a minha glória, não para mim, mas que seja sempre para a tua glória, Senhor. Né? Com isso, eu encerro, né, essa nossa apresentação. Eu sei que teria muito mais coisa para a gente conversar, mas a gente já está há um bom tempo aqui, né? E então eu acho que tá na hora da gente, pelo menos por hoje, encerrar, né? Agradeço a todos vocês, né, pela paciência, né, por estarem aqui conosco, né? Agradeço a mestre, né, Dione, a todos vocês, e espero que tenha sido águas um pouquinho diferentes das outras águas das outras vezes, né? Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Padre Marcos Rogério. Para mim foi fantástica. E nós vamos abrir aqui para alguns. Tem alguns comentários aqui, né, no chat. Se alguém quiser fazer também alguma pergunta, algum comentário, por favor, levante a mão,
que nós vamos chamar. Tem uma pessoa que pediu o livro, o Frater poderia, é o Redaeli. Ele pediu se o Frater poderia disponibilizar para nós o nome do livro de Basilos Valentinos, que ele cria o Olha, termo Basílio vitriol. Valentim tem vários livros, tá? Basílio Valentim tem vários livros. Um deles é a Carruagem Triunfante do Antimônio, tá? Tem vários, né? Muitos deles, né? Não em português, infelizmente, não em português, né? Em inglês tem, inclusive, a grande loja de língua de língua inglesa dos Estados Unidos, ela disponibiliza no site uma coletânea de alquimia, né? Onde a carruagem triunfante de Basílio Valentim está lá, e outros textos antiguíssimos, antiquíssimos, de alquimia estão lá. Infelizmente, todos em inglês, mas é gratuito, é só baixar. Acho que tem 10 livros ou mais. Olha, ótimo. É muito bom. Eu estou traduzindo alguns para mim, mas é uma tradução livre, porque eu não sou tradutor, né? É uma tradução meio tupiniquim, assim, né? Mas, pelo menos para... Eles têm materiais fantásticos, né? Tem uns podcasts lá que eu até peguei um Márcio, Tem, o mestre da tem. loja Guarulhos passou e eu traduzi também e fiz até uma leitura numa dos nossos estudos aqui. É muito bom. O Frater Bedran que está com a mão levantada, por favor, Frater Bedran. Frater Sorores, boa noite. Meu estimado palestrante, eu estou muito satisfeito e feliz com as iluminações sobre o vitriol. Eu queria só fazer uma observação que foi um dos pontos de destaque na sua apresentação, quando fala naquilo que nós chamamos de vícios ou ausência de virtude. Eu sou particularmente grato à interpretação Rosa Cruz da alquimia, quando nos fala isso que o Frater apresentou, não é? O que existe são as virtudes. A ausência delas não pode ser combatida, já que uma ausência não existe. Eu lembro bem do exemplo do egoísmo, que ele não pode ser combatido, como não se combate a escuridão aos tapas, porque ela não vai sofrer nada, você acende a luz. Coloca-se no lugar dele o altruísmo. Quando se pratica o altruísmo, a mente que reverbera no interior da personalidade alma é acionada porque é da natureza dela, e aí eclode uma transmutação no comportamento e nós vamos praticando, deixando de lado a taça vazia, que é o egoísmo, preenchendo-a com a prática do altruísmo. A alquimia Rosa Cruz é luminosa e eu fiquei muito gratificado com a sua apresentação, meu irmão. Muito obrigado. Agradeço. Sabe, existe uma escola cabalística, né, que diz o seguinte: Deus, né, o Criador, queria amar. Ele queria amar. Mas ele é uno, né? Então ele criou dentro de si mesmo, né, o mundo criado e por contrapartida a criatura. E criou essa criatura exatamente o bipolo, essa criatura com a necessidade de amor, de receber amor. Então ele queria dar amor e criou a humanidade com carência de amor. O grande problema, o maior problema do ser humano é não saber, primeiro, o que fazer com o amor que ele recebe. Mas, mais do que isso, é não entender que se ele recebe o amor e se esse amor é eterno, porque o Criador é eterno, né? Ele recebe um amor para fazer com ele alguma coisa nesta terra, porque o Criador fez a criatura para continuar a criação. Então, a criatura deveria fazer o seguinte: quando recebe esse amor,
ele deveria doar esse amor para o seu semelhante, tá? Na certeza de que, se ele doar, mais virá. Agora, como o ser humano não acredita muito nisso, né? O ser humano está entorpecido com a visão material, né? O que ele faz? Ele faz assim: peraí, tem amor, então eu quero tudo para mim. Por que o meu vizinho recebeu amor? Ele recebeu mais, eu quero dele. Isso gera a inveja. Certo? Ah, não, eu que recebi mais do que você, e me orgulho disso, gera orgulho. Tá? E assim por diante, gera esses defeitos capitais. Tá? Porque o ser humano não entendeu o objetivo de receber amor, que é pura e simplesmente para ele se comportar como um mini Deus, para ele doar amor para o seu semelhante. Esse é o único objetivo, porque o amor não acaba. Tá? Mas, como ele tem medo disso, ele quer pegar tudo que tem em volta para ele. Isso gera gula, gera egoísmo, gera um monte de coisa. Né? Mas por isso que a gente pratica essa alquimia, né? Para tentar mostrar para nós mesmos que a verdade é diferente, que a coisa está diferente. Né? É verdade, muito obrigado. Eu que Deixa eu, agradeço. deixa eu ver aqui. Tem o irmão Marcos Hermeto perguntando: Irmão Marcos, aquele círculo amarelo onde se atam as correntes do mercúrio e do enxofre não seria uma aliança de ouro? Não, é uma ligação que um dia vai ser rompida. Tá? Veja, essa ligação. Eu não quis propositadamente dizer o que acontecia com o elo que ligava o espírito com a matéria, tá? Porque isso daria muita discussão e não era o objetivo dessa apresentação, né? E é uma coisa que a gente discute, mas mais, às vezes, em templo e tal. Mas, veja, se o que é Deus, é Deus. Se o que é terra, tá? Aonde fico eu nessa brincadeira? Né? Diríamos que o eu ele só causa um certo, para usar alguns termos mais, ele causa uma perturbação no cosmos. Tá? Então, as experiências do eu, pura e simplesmente, causam perturbações no cosmos. Agora, que perturbações são, tal, aí um dia a gente pode até conversar e tal, mas é por isso que eu não quis nem. Então, para mim, aquela aliança, né, é uma união, tá? Pode ser de ouro, sei, mas é mais para mostrar que tem que estar equidistante. Quer dizer, você não pode. Veja, aquela figura que faz lá os seis pontos, a estrela, né, de 6 pontos lá de Davi, né? Ele é uma estrela que tem os dois triângulos iguais, o preto e o branco. Se eu tiver um triângulo branco pequenininho e um triângulo negro grande, essa figura está feia. E, por outro lado, se eu tiver um triângulo preto pequenininho e um triângulo branco grandão, também não está harmoniosa. Então, a harmonia, enquanto encarnados, né, é ter a necessidade ou a nossa interação com a matéria e com o espírito na mesma proporção. Né? Então, por isso, aquela figura mostra tudo equidistante e tudo bem puxadinho, bem. Por quê? Porque precisa ter a mesma importância para cada um. Né? Nenhum lado é mais importante que o outro. Vamos sempre lembrar, somos um espírito vivendo uma experiência material. Mas a gente precisa da experiência material, senão esse espírito não estava aqui. Certo? Então, é preciso ter o espírito e é preciso ter a matéria, para que essa experiência acabe, ou para que a gente, então, dizendo de outra maneira, para que a rosa floresça na cruz. Sora Marlene, já vou lhe chamar. Deixa eu só dar uma continuidade aqui, porque o Redael, ele fez mais um comentário.
a respeito, ele perguntando se o autor do livro, o autor, né, o Basílio, né, se ele Basílio foi, Valentim? isso, se ele foi o criador da Câmara da Reflexão e o acrônimo do vitriol, ou isso é mais Que eu antigo? saiba, não. Que eu saiba, não. A Câmara de Reflexão, bom, eu vou me atrever a falar um pouquinho dela, mas eu não passei por ela, tá? Mas eu conheço, eu sei que o Frater está falando, né? A Câmara de Reflexão é um lugar para mostrar digamos, a transitoriedade da vida, né? Tanto que aparece lá, você vê lá, né, o crânio, a caveira, você vê pão, você vê em alguns até o ceifo, né, da morte, né? Porque nós estamos sempre entre a vida e a morte, né? Para lembrar uma frase que alguma vez eu ouvi, entre a vida e a morte existem os raios da Rosa Cruz, né? Quem já ouviu sabe onde ouviu, né? Tá? Então, entre a vida e a morte, entre o nascimento e a transição, o que existe? É uma alma, né? Um espírito desabrochando na cruz do corpo, né? Então, isso é mostrado lá, né? De uma maneira para mostrar que a experiência tem que ser interior e tem que ser aqui e agora. Não é algo para depois, não é algo para uma outra encarnação. Outra encarnação deixa que a gente cuida dela depois, mas é algo que precisa ser vivido aqui e agora, na minha concepção. Não me consta que ele foi o criador, nem o idealizador da Câmara. Eu diria que já no século XVII ou XVIII, os maçons, né, a maçonaria, ela aproveitou, né, esse conceito, né, ela pegou esse conceito, que é um conceito universal, né, e que é um conceito importantíssimo, né, na construção do templo, né, do templo de Salomão, né, para que também tivesse isso exatamente numa câmara dedicada à reflexão do que é a vida, do que é a morte, do qual é a nossa experiência. Não sei se eu respondi dentro do conhecimento que eu tenho de uma fraternidade que eu me relaciono muito, mas não participo. Ok. Sora Marlene, por favor. Parabéns, Frate Marcos Rogério. Obrigado. Excelente narrativa, de um conteúdo rico e esclarecedor. Aprendi muito. Cito a alquimia e vejo como é verdadeiro. Nós somos verdadeiros neófitos. A gente pode chegar longe nas monografias, mas nos ensinamentos, nos aprendizados, não deixamos de ser neófitos. Diante de uma palestra como a de hoje, foi impressionante. Na parte em que você falou sobre como é em cima e embaixo, eu fiquei extasiada como quando você falou a parte de cima, se referindo ao astral. Sabia que eu não tinha me tocado nisso, que o astral é a parte de cima? Pois é, uma neófita. Pois é, interessante. Outra coisa que me chamou a atenção, na aplicação da estrela centenária, que nós não somos perfeitos. Muitos dos nossos irmãos nos cobram nossas atitudes, atitude de sermos Rosa Cruz, que devemos ter comportamentos perfeitos, se já atingimos tal grau, que devíamos ter atitude assim, assado. E você mostrou, nessa aplicação da estrela centenária, que nós não somos perfeitos, que os defeitos, mostrado ali as qualidades e defeitos dos planetas, fazem parte da gente. E o que acontece é que, com os estudos
que a gente continua nos estudos da Ordem Rosa Cruz, nós vamos aplicar esses estudos e os ensinamentos e vamos encontrar esse caminho do meio. E como você encerrou, trabalhando harmoniosamente e orando com o espírito de uma humildade, num sentido de um sentimento, de uma unificação, de uma coisa de um universal, é que nós podemos nos realizar. Muitíssimo obrigada pela sua palestra. Espero que o senhor retorne para nos dar mais aprendizado, mais profundo. Eu que agradeço o seu comentário. E eu só queria citar uma coisa. Há muitos anos atrás, eu ia conduzir, né, uma iniciação, eu era mestre da iniciática, ia conduzir uma iniciação de 10º grau, e chegou um fráter, né, que tinha acabado de fazer o 1º grau, né, de passar pela iniciação do 1º grau. Ele falou para mim assim: nossa, você já pensou 10º grau? E olha, quando que eu vou chegar lá? O que será que eu vou ter? O que será que eu vou aprender? Eu falei para ele assim: olha, você sabe qual é a grande diferença de quem está fazendo o 10º grau para quem fez o 1º? Ele falou: não. Eu falei: quem fez o 10º já teve 10 chances de aprender, não quer dizer que tenha aprendido. Quem fez o 1º pode ser que já tenha aprendido logo de cara, né? Eu falei: então, não se impressione com os graus, não se impressione com os números, não se impressione sim com as demonstrações, né, que as pessoas façam para você dentro aqui da loja, dentro né, as demonstrações que elas realmente estão conseguindo ser mestres de si mesmo. Porque ser mestre de outro é fácil. Ser mestre de si mesmo, né, é o mais complicado, né? Então, observe se a pessoa é mestre de si. Se ela é mestre de si mesmo, pelo menos acho que o 1º grau ela já aprendeu, né? Ainda tem os outros para frente, né? Tá? Mas muito obrigado. Isso mesmo. Agradeço eu. Eu sempre brinco muito que todo mundo fala, né? Presta atenção no básico, presta atenção no início, ninguém presta, né? É engraçado, porque as monografias mesmo falam tudo, o Spencer Lee diz assim: tudo que tem para aprender está nos 3 átrios. Está nos 3 átrios. Aí o pessoal, que não está. Tá. O pior é que tá. Pior é que tá, né? Mesmo. Marcos Rogério, tem o Washington também, tá? O Washington está perguntando quando você falou que o paraíso é um estado de consciência, um estado de espírito, pode dizer que é um estado Rosa Cruz? Não sei. Talvez aquele estado de ser Rosa Cruz, como o nosso imperator emérito nos exortou, né? Seja Rosa Cruz, né? Talvez. Eu diria que o estado... Veja, você pode viver o estado de paraíso, né? Aliás, não só pode, como deve viver o estado de paraíso aqui na Terra, né? O paraíso... Tem um livro do Richard Bach, eu sempre falo, eu comento muito esse livro. Richard Bach é o que escreveu o Fernão Capelo Gaivota, né? Mas ele tem um livro que é Longe é um lugar que não existe, né? É um livrinho fininho, pequenininho, você pega na internet hoje, se você quiser. Mas é um livro fantástico, porque a gente acha que as coisas estão longe, né? E elas estão tão perto de nós, porque elas estão dentro de nós, né? Você vê que os astronautas foram lá para o espaço, foram para a Lua, né? As sondas já passaram agora de Plutão, lá passaram, já entraram no espaço profundo, e até agora eles não acharam o céu, né? E teve um monte de gente, né, que nós estávamos falando da mineração, né, Sório? O pessoal faz minerar, vai lá furando a terra. Não me consta que alguém já encontrou o inferno, né? Que alguém encontrou o diabo e falou boa tarde, tudo bem e tal. Não me consta que tenham, né?
Então, veja, aonde que está o inferno? Está dentro de nós. Aonde está o céu? Está dentro de nós. Como alcançar o céu? Como alcançar o paraíso? Né? Vivendo a experiência de paraíso na nossa vida, aceitando as coisas, aceitando os acontecimentos, né? Com tranquilidade, aceitando aquilo que parece bom e aceitando aquilo que parece menos bom, né? Com a mesma alegria, com a mesma fé no Criador, né? E com o mesmo olhar de que, seja bom ou seja menos bom, está ali para a nossa aprendizagem, né? No caminho tinha uma pedra no caminho, né? Eu posso aprender a pular ou posso me esborrachar, né? Com a cara na pedra. Depende de mim, pura e simplesmente, né? De mais ninguém. Então, acho que sim, é uma maneira de entender, sim. Ok, tem muita gente agradecendo, achou assim, palestra fantástica, muito bom, muito obrigada a você por ter colocado de uma maneira tão clara, né? Que a gente entende, eu acho que é simplicidade no colocar os temas, e para mim também, bastante esclarecedor. Eu não tenho mais ninguém aqui que tenha feito alguma pergunta mais. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, ou então a gente pode já encerrar. E com certeza nós vamos explorar novamente com uma nova palestra. Aguarde. A Sora sabe que é só chamar. Pode deixar, nós vamos chamar assim. A Sora Luciane vai ser uma das palestrantes também aqui. Já está marcada dela para o início de outubro. Já. Estaremos presentes. Ok. Bom, você quer fazer algum comentário final, Frater Marcos? Não, eu só queria mais uma vez realmente agradecer muito mesmo a oportunidade que você me deu, né? O mestre me deu, e a região, e a loja, né? E agradecer a presença de todos. Eu sei que o assunto é muito mais vasto do que a gente tratou, com certeza, né? Mas é uma introdução. Pega o livro lá do século, os símbolos Rosa Cruz, tá? Vocês vão gostar, vocês vão ver isso, vão ver. Leiam O Casamento Alquímico, de Christian Rosenkreuz, estudem esse casamento alquímico, as bodas químicas, né? E é isso aí. Eu acho que orem e laborem, né? Ora et labora, né? Sempre. Bom, agora eu que queria agradecer mesmo a sua disponibilidade pela palestra, pelo conhecimento que você transmitiu aqui para a gente, e agradecer a presença de todos, ok? E até a próxima oportunidade, que nós vamos ter uma outra na outra terça, aí já vamos fazer a divulgação, ok? Muito obrigada mesmo. Paz profunda a todos. Obrigado. Boa noite. Tchau. Paz profunda a todos. Boa noite. Paz profunda, assim seja. Boa noite, paz profunda a todos. Paz Paz profunda. profunda. Paz Tchau, profunda. Paz Parabéns, profunda. Marcos. Tchau. Paz profunda. Paz profunda a todos. Paz profunda. Paz profunda. Paz profunda. Paz profunda. Paz a todos. profunda.